Olá, bom dia. Meu nome é Fabiana, eu sou da empresa DHF Cordeiro Construções e Reformas. Hoje nós estamos aqui gravando nosso primeiro vídeo de conteúdo, falando sobre como projetar a minha casa, como planejar a minha obra, tá? Então, assim, o convidado hoje é o Diego, nosso responsável técnico, que ele vai poder dar mais explicações técnicas aprofundadas sobre o assunto. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre... Primeiro, você precisa saber aquilo que você deseja. Você precisa saber o que você vai construir, o que você vai reformar, o que você quer com aquilo ali. Se você quer construir um prédio comercial, se você quer construir um prédio residencial, se você quer juntar as duas coisas, que a parte de cima seja residencial e a parte de baixo tenha lojas para comerciais, ou se amanhã ou depois você quer pegar esses apartamentos de cima e distribuir em salas comerciais e não residencial, ou propriamente você que comprou um terreno e precisa construir a sua casa, construir o seu patrimônio, ou o empreendedor que, na beirada de uma estrada eu tenho um terreno e eu quero construir um posto de gasolina, um restaurante, seja lá o que for. Primeiro você precisa saber o que você deseja, você precisa ter um ponto de partida, para logo em seguida você começar a se planejar para não pular as etapas. Você precisa respeitar as etapas de uma obra, senão vai ficar tudo muito tumultuado. Você vai encher a sua obra de gente, você vai encher a sua obra de material e achar que só com dinheiro você sai pagando e pronto, acabou. E na verdade você vai acabar gastando mais e não desenvolvendo aquilo ali que você precisa. Então, a primeira questão que você precisa saber é aquilo que você deseja, a finalidade da sua construção, tá? A segunda você precisa se orientar quanto a valores de mercado, você precisa ter noção de custo, você precisa ter noção de... Fala aí, Diego. Cara, é um planejamento de vida, entendeu? Exatamente. Tem que se planejar. Vamos supor, você começar uma obra, você tem que ver os empecilhos, os prós e o contra. Exatamente. Em que sentido? Você vai fazer um prédio de 5, 8, 10 andares, então até mais, você tem que ver como é que está o seu solo. Não deixa de fazer a sondagem. Exatamente. Porque lá na frente pode dar problemas futuros, entendeu? Para você saber como é que você vai fazer a escavação da sua sapata, entendeu? Você ter o diâmetro correto. Exatamente. Entendeu? Tem que fazer uma sondagem, início de tudo. Se for uma obra de pequeno porte, você não precisa, entendeu? Exatamente. Mas se for de grande porte, só uma casa, pessoa física fazer, não. Entendeu? É um planejamento de vida, entendeu? Sua obra é como se fosse um planejamento de vida. Da mesma forma que você planeja a sua vida, você tem que planejar a obra, entendeu? Exatamente. Tem que planejar. Começo, meio e fim. Exatamente. Então, seguindo, você tendo noção de material, você tendo noção de mercado, você já vai ter uma estimativa de quanto você vai gastar. Primeiro, e outra coisa muito importante, você precisa saber quanto você tem. Tipo assim, e você precisa determinar um limite, um ponto de partida. Exemplo, eu quero construir a minha casa e eu tenho 50 mil. Nesses 50 mil eu tenho que fazer, comprar material e pagar mão de obra com esses 50 mil. Existe essa possibilidade? Dentro do planejamento e dentro do tamanho da casa, pode ser que sim, mas o valor é só uma suposição, tá? Lembrando, hoje em dia materiais de construção é um dos ramos que o material oscila muito o valor. Muito caro, às vezes muito barato. Exatamente, assim como o preço do aço, tá? Então, está sofrendo muito com o preço do aço. É algo que tem muita oscilação. Então, pesquisa, não vá no primeira loja de material, não vá no primeiro fornecedor, procura um preço legal, porém de qualidade, material de qualidade. Porque assim, eu vou comprar uma areia lavada. Se você não se antenar e se você não procurar saber... Tá comprando areia de praia. Tá botando junto com a areia de praia. Sim.
Então, Barato assim, sai muito caro. o barato sai caro, vocês precisam procurar saber a origem e da onde está vindo o seu material. Materiais com marcas reconhecidas te dão muito maior credibilidade e garantia, até mesmo com o profissional que está executando, o que está usando o material, e a garantia do fornecimento, do fornecedor. Tipo, se você vai comprar vamos botar aí um cimento Mauá, um cimento Olcinho, se você vai comprar um quartzolite ou alguma coisa assim, são marcas que estão reconhecidas, são marcas credenciadas que te dão resultado e se não der, você tem como recorrer. Se você compra um material de marca desconhecida, um material barato demais, um material que você... Então, isso também já é um ponto ruim sobre a sua obra, tá? Então, assim, defina os seus gastos. Defina aquilo que você tem de partida. Para quê? Para que você fale assim, ó, eu tenho esse valor, eu tenho que entrar dentro desse valor. Eu tenho que administrar o dinheiro dentro desse valor. Porque não adianta você sair gastando, não adianta, e no final você já gastou um monte, você já gastou um tanto de dinheiro que, na verdade, você poderia solucionar com menos. Até porque, quando a gente fala construção e reforma, o que vem de cara é dor de cabeça. E na verdade não é. Na verdade, com planejamento, não é. É muito simples. É só se organizar. Fez um levantamento de quanto você tem, de quanto tem no seu bolso, do que você precisa gastar e do que você quer, aí sim. Não adianta você comprar um material para entregar na sua obra se você não fez o prévio, né? Então, não adianta fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente precisa separar a obra por etapas. Primeiro a sondagem, né? Ou bate-estaca. A sondagem só se for o prédio, for fazer tipo passou de 5, 8 andares, aí você tem que fazer a sondagem. Fora isso, você tem que fazer um planejamento, tem que marcar o terreno todinho, né? Exatamente. Elaborar os pontos todinho. Vamos fazer a marcação do seu terreno. No caso, você faz a marcação do seu terreno de seguinte forma. Vai lá no seu terreno, pensa, tenta imaginar o que você quer, o que você deseja naquele terreno. É preciso estar no local. É só fazer um rascunho, entendeu? Você mesmo pode pegar um pedaço de papel e pode desenhar a sua casa. Ah, mas eu não sou arquiteto. Ah, mas eu não sou engenheiro. Gente, nada melhor do que você para poder projetar a sua casa. Entendeu? Esses dias a gente tava tomando um café numa padaria e apareceu um cliente, a gente começou a conversar, a trocar ideias, a gente pegou um guardanapo, Foi. começou a desenhar algo ali, grosseiro, simples, gente, eu sou péssima de desenho. Mas saiu um mini projeto. Mas dali saiu um mini projeto. Dali levamos adiante. E o cliente gostou, levou lá pro Entendeu? engenheiro dele, aprovou o projeto e vai fazer a obra. Você tá entendendo? Então, assim, na verdade, você precisa saber o que você quer, saber quanto tem no seu bolso, você precisa ter ideia daquilo ali. E da dimensão da sua obra. Exatamente. Isso você só vai ter se você tiver na obra. Então, assim, tem muita gente que, tô construindo a obra, larga a obra na mão do pedreiro, larga na mão do engenheiro, na mão do arquiteto e esquece. Quando, na verdade, a obra é sua. Então, se você não souber gerenciar a sua obra, o seu dinheiro, os seus gastos... Gente, mas é muito fácil você fazer um projeto, um mini projeto. Você não precisa calcular a medida dos cômodos, não. Você risca ali mais ou menos quantos quartos você quer, quantos banheiros você quer, se você quer corredor ou se você não quer corredor. Aí você vai lá e você chama qualquer uma pessoa, arruma uns pedaços de madeira, destaca e compra cal. Compra cal. Vai lá no terreno, bota a primeira estaca, bota a segunda, bota a terceira e bota a quarta. Faz um quadrado. Marcou, você vem com o cal, vem contornando, entendeu? Todinho. Você marcou o primeiro cômodo. Você vai lá, vai marcar o outro de acordo que está o seu desenho, no seu projeto que você fez, entendeu? Vem marcando tudo, depois afasta um pouco, mais longe, e olha no papel e olha o seu projeto. Você vai ver a sua casa pronta, só que marcada no chão. Exatamente. Entendeu? Aí você vai ter certeza se você quer a casa daquele jeito
ou não, ou você dá início ou não dá início, entendeu? É bem simples, entendeu? Você pode chamar um profissional para fazer isso? Pode. Mas qualquer uma pessoa faz, entendeu? É viável você chamar um profissional para fazer isso. Porém, de nada vai servir o profissional se você não souber aquilo que você quer. Porque o profissional ele vai te fazer perguntas, exemplo, quantos quartos você quer, quantos banheiros você deseja na casa, se você quer varanda, se você não quer varanda. O engenheiro, o arquiteto, eles vão precisar saber de informações que só você tem. Se você já souber dessas informações até chegar ao profissional, gente, é metade do trabalho concluído, é metade do trabalho feito. Então, assim, como projetar a sua casa? Saiba quanto você tem no seu bolso. Saiba aquilo que você quer. Saiba a dimensão do desenvolvimento daquilo ali. Se você quer... Muito, muito bom, assim, no caso falando como pessoa física, você que vai construir sua casa mesmo. Que tipo de casa você quer? Isso é muito importante. Porque assim, eu... Fabiana, gosto de casa com conceito aberto. Casa que ela interaja entre si. Eu gosto de casa que tenha os cômodos sejam circulados, sabe? Eu não gosto de casa que é um corredor e vários cômodos. Eu prefiro uma casa mais com conceito mais aberto, mais ampla. Até mesmo porque eu gosto de casa mais arejada. Então, assim... Você precisa saber a posição daquilo que você quer da sua mobília para você já começar a projetar a sua casa. Mas por quê? Porque aí você já sabe a posição da janela, porque você sabe o tipo de móvel que você quer. Entendeu? Pode ser que você não tenha grana para mandar fazer todos os móveis de acordo com a metragem do espaço. Senão você acaba perdendo um monte de parede. Como que você compra um móvel padrão de qualquer uma loja se não cabe naquela sua parede? Se você encheu de janela, se você encheu de um monte de coisa. Você tá entendendo? Então você acaba perdendo parede, você acaba perdendo o seu espaço, a distribuição do seu espaço. Então você precisa saber, ter em mente tudo aquilo que você deseja. É muita coisa, eu trabalho fora, é dona de casa, é marido, é filho. Gente, anota. Quando eu tava construindo a minha casa eu planejei, eu fiz. Então, ela é do jeito que eu desejei. Então, assim, eu fiz inúmeros desenhos. Inúmeros. Não foi um nem dois, foram inúmeros desenhos. Então, mas já pensando no tipo de móvel que eu queria, já pensando no dia a dia, a cozinha, o tamanho da minha cozinha foi planejado para que 1, 2 pessoas pudessem estar cozinhando. Porque se você constrói uma cozinha pequena e não planeja que 2 pessoas precisam transitar ali, o que vai acontecer? Ou um entra ou um sai. Não tem como. O tamanho do banheiro, tem medidas padrões. Não existe medida de casa padrão. A casa é sua. Você constrói do tamanho que você quiser. Entendeu? É claro, existem medidas padrões. Mas tem que respeitar a medida de um pilar pro outro. Sim, exatamente isso que eu vou falar agora. Respeitando as medidas de padrão de estrutura. Falando de estrutura, você precisa respeitar as medidas padrão. Agora, falando de... exemplo, se eu quiser botar um banheiro 3x3, vou botar um banheiro 3x3. Não precisa ser um banheiro de 1,5 por 2. 1 por 1,5. A casa é sua, você projeta. A casa é sua, você projeta do jeito que você quer. É exatamente o prédio. Um prédio respeitando o posicionamento dos pilares, a parte estrutural. De restante, você pode dividir do jeito que você quiser. Você pode botar o cômodo do tamanho que você quiser. Entendeu? Então, assim, você que comprou um terreno, vai comprar um terreno, quer construir a sua casa. Gente, primeiro passo. Tá limpinho o seu terreno? Tá todo nivelado? Mura ele. Mura. Tenho experiência, assim, que tem que murar o terreno. Até mesmo para que você possa comprar o seu material,
possa mandar integrar, desculpa, Integrar. entregar. E para quê? Ter um lugar para você botar seu estoque, né, na verdade, né? Exatamente, para que você possa fazer o seu partinho de obras ali para o decorrer. E deixa eu voltar aqui, Fabiana. Porque eu falei por conta do negócio da sondagem. Tem muitas casas, prédios, que as pessoas não fazem a sondagem, que lá na frente dá rachadura na casa. Exatamente. Aí começa a ceder. Mas isso por quê? Lembrando que tem muitos terrenos que estão sendo, vamos botar assim, invadidos entre aspas, tá? Não é que seja legal, mas que a área era de mangue. Então, se você não souber a qualidade do seu terreno, se você não souber anteriormente o que era ali o seu terreno, aquilo ali futuramente vai te dar problema. E muita dor de cabeça. Não é isso? Muita dor de cabeça. Aí você vai gastar duas vezes. Exatamente. A fiscalização vai vir, vai interditar o seu patrimônio. Você vai perder aquilo ali. Todo o material que você gastou, tua mão de obra, seu tempo, vai tudo por água abaixo, porque você não teve um planejamento. Exatamente. Entendeu? O que eu falei, começo, meio, fim. Se começar certo, vai acabar certo. Se começar errado, vai acabar errado. Entendeu? Exatamente. E o patrimônio é seu, a obra é sua. Não adianta você falar, mas teve engenheiro. Tá, teve engenheiro. Mas o engenheiro exigiu você fazer isso. Você fazer a sondagem, você respeitou o engenheiro. Tá. Aí você chega, atropela o engenheiro. Não vou fazer sondagem não, que a responsabilidade é minha. Tá, lá na frente, quem vai responder? É o engenheiro, mas a obra é sua. Então a responsabilidade é sua. Entendeu? Tem que entender isso. Engenheiro, a obra é sua. Cada um com a sua responsabilidade. Entendeu? A dele porque a RT é dele. E a sua porque a obra é sua. A senhora ou o senhor deixou acontecer esse problema. Exatamente. Então procure sempre saber a origem do seu solo. O que era ali. Era um mangue? Procura saber. Gente, independente se é casa ou não. Vou cavar 1 metro. Se der água, vou dar uma deu excesso de água, né? Porque algumas sapatas normalmente mas dão tem água. umas que não dá, tem umas que dão, entendeu? Então, fica atento a isso aí, senão vai te dar um problema futuro, entendeu? Vai começar a dar rachadura na sua casa, você vai gastar mais. Exatamente. Porque vai ter que botar a estrutura na casa de novo, cercar ela de pilares de novo, cavar nova sapata, nova obra na sua casa, vai ter mais estresse, porque já estava morando na casa. Se tiver um inquilino, vai ter que... Aí já viu, né? Exatamente. Aí vai ter que tirar o inquilino dali, passar para outro lugar, para você fazer a obra, aí você vai gastar botando o inquilino em outro lugar e fazendo a obra, entendeu? Então, vamos procurar fazer o caminho certo, para as coisas acabar certo. Exatamente. Então, como planejar a sua obra? Como executar e administrar a sua obra? Lembrando, você precisa saber o fundamento e o desenvolvimento da sua obra. Você precisa saber quanto você tem para poder ter esse investimento e a construção desse patrimônio. Você precisa se certificar do seu terreno, do solo do seu terreno. Quarto, você precisa murar o seu terreno. Mura a sua obra, cerca a sua obra, você precisa, independente de se for casa ou se não for, mas eu não vou morar agora com tijolo. Qual o nome daquelas telhas mesmo? Que mura? Brasilite. Brasilite. Quer morar? Brasilite não, então aquela de telha de aço mesmo. Então, telha de aço, seja o que for, gente, com tela, seja o que for, mura. Até mesmo que isso vai te dar mais segurança para sua obra. O seu território. Tá? Se alguém chegar lá e invadir, entendeu? Exatamente. Tá localizado. Tava fechado, você pode chamar uma viatura e falar que invadiu o seu terreno. Se o terreno estiver aberto, alguém entrar, você fala assim, vai invadir o meu terreno. O terreno tá aberto. Exatamente. Então, murou o seu terreno, cercou o seu terreno, seu espaço. Legal. Seguindo, você precisa desenhar, fazer um esboço daquilo que você quer, a distribuição do layout da sua casa. Fazendo isso, vai até o terreno, vai com a sua esposa, vai com o seu marido, vai com o seu filho, vai com quem for.
tenta visualizar aquilo ali, o projeto pronto, faz a marcação ali com um pedaço de madeira, fica um pedaço de madeira no chão e vai conversando com a sua esposa, com o seu filho. Cada um vai marcando o seu pedaço ali. Vai marcando ali para vocês terem ideia. Se vocês não tiverem ideia de como ficar, como o desenvolvimento daquilo ali, quando começar a levantar, depois que já tiver cavado a sapata, depois que já tiver a fundação, que for levantando, você vai falar assim, ih, não era isso que eu queria. Tá entendendo? Então vai no terreno 1, 2, 3, 4, quantas vezes for preciso e faz a marcação. Discute sobre isso com a pessoa que tiver que tiver no convívio com você sobre o uso daquilo ali. Seguindo, aí sim, você precisa certificar de materiais na sua obra, os primeiros materiais. Primeira coisa, mão de obra qualificada, você precisa ter pessoas que vá fazer e executar para te entregar no prazo, tá? Determina prazo para... em 1 semana eu preciso das sapatas cavadas. Em 2 semanas, na segunda semana tem que ter a ferragem armada. Você tá entendendo? Então assim, bota no caderninho, primeira semana, cavar as sapatas. Segunda semana, amarração dos ferros. Terceira semana, encher a sapata. É um verdadeiro planejamento. Tá entendendo? Por quê? Você pode cobrar do seu pedreiro, você pode cobrar do seu gerenciador de obra aquilo ali. Porque se você souber, você fizer essa listagem e você souber seguir essa listagem sem atropelar uma atrás da outra, você vai saber exatamente quando a sua obra vai terminar. E com isso você vai fazer a melhor distribuição do valor que você já tem predestinado para aquilo ali. Então, vai lá, escreve tudo. Em 1 semana, até porque, outra coisa, quando você procurar o profissional, você vai saber se você vai pagar ele na diária ou se você vai pagar ele na empreitada. Eu costumo dizer que o combinado nunca sai caro, tá? Para ambas as partes. Então, o que você combinou com ele vai de acordo com aquilo que você pode pagar, da maneira que você pode e na maneira que o profissional da sua região. Então, assim, determinou. Se você vai pagar na empreitada, determinou. Uma semana para poder fazer as sapatas. Então, você sabe que em 1 semana, você chega pro fulaninho e fala assim, fulaninho, quanto você cobra para poder cavar as sapatas para mim? Ah, Joãozinho, eu cobro X valor. Você cobra X valor? Você vai lá, 1 semana, X valor, bota lá do lado. O que é que vai acontecer? Depois, você vai diminuir do valor que você já tem. Automaticamente, você já bota lá o valor que você tem predestinado. Vamos botar aqui um valor fictício, 50 mil, menos o valor que o Joãozinho te deu. Entendeu? Da primeira semana. Ok. Segunda semana, amarração dos ferros, que é colocar o radier, que é fazer toda assentamento, mas dos alicerces, mas só a ferragem. Ah, quanto tempo demora isso, Joãozinho? Ah, o fulaninho, demora mais 2 semanas para essa amarração. Quanto você me cobra? Gente, é muito importante vocês saberem disso. Se você não souber administrar a sua obra nesse cronograma, o que vai acontecer? Você vai gastar mais tempo. O pedreiro vai te enrolar, porque isso tem, de montão, porque existem profissionais e profissionais, porque vocês certamente já devem ter visto o pedreiro na empreitada e o pedreiro na diária, né? Então, assim, como eu falei, o combinado não sai caro. Então, você precisa saber quanto você vai gastar em cada etapa. Nisso, você coloca o valor do Joãozinho, né? E você coloca o valor do material que você também está gastando. Porque aí, amanhã, depois você sabe assim, para construir a minha casa, eu gastei, na fundação, eu gastei 15 mil. Eu gastei X valor. Tá entendendo? Então, tipo, amanhã ou depois, você quer construir outra casa, você tem noção de que só para fundação eu vou gastar tanto. Você tá entendendo? Então, assim, você precisa colocar
passo a passo da sua obra. Passo a passo. Você precisa colocar. E nisso você vai colocar. Outra coisa, guardem todas as notas de material. Guardem. Guardem para você depois fazer um checklist. Fez um checklist de tudo aquilo que você gastou, tudo aquilo que entrou, tudo aquilo que contabilizou. Gente, dia de segunda-feira é dia de organizar a obra. Saber o que vai ser feito naquela semana. Saber o que vai... Gente, o telefone tá tocando. Desculpa. Saber o que você vai fazer ali durante aquela semana. Todo o cronograma precisa ser feito na segunda-feira. O material que você precisa comprar para poder chegar. Outra coisa muito importante. Quando eu tava construindo a minha casa, o que eu fazia? Eu comprava o material na sexta para que eles me entregassem na segunda. Porque normalmente as lojas de materiais elas pedem 2 dias de entrega. Só quando é uma loja muito próxima. Ou um fornecedor distante, aí demora mais tempo. Mas quando não, eles normalmente pedem 2 dias, né, Diego? Então, assim... Essa faixa aí. Até mesmo num projeto que a gente tá fazendo, aí o Diego falou assim pra mim, mas por que você tá pedindo esse material agora se a gente só vai começar isso na semana que vem, né? Daqui a outra semana. Falei assim, porque eu não posso esperar chegar a essa etapa pra eu poder pedir o meu material. Eu preciso ter o material... Deixa eu falar, porque cansou de... A gente acabou um serviço, né, pra fazer o outro. E a gente dependeu do material, a gente contou com o dono da loja, né? Exatamente. Com o nosso, fizemos o nosso planejamento, a gente contou com o prazo dele, chegou no dia, ele não entregou o material e eu fiquei lá com a quantidade de pessoas paradas, né? Exatamente. A obra não andou por conta que a gente não teve o material para poder executar o serviço. Exatamente. Aí a gente teve que fazer o quê? Pegar uma coisa, parar para fazer outra. Isso é que ela estava falando agora. A gente atropelou uma etapa. Exatamente. Por conta do planejamento. Por conta do planejamento. Do dono da loja, entendeu? Aí, mas tem esses empecilhos. Aí o que aconteceu? A gente atropelou uma etapa. Quando chegou lá na frente, falou, caraca, aqui deu ruim. Vai ter que desmanchar para poder refazer. Porque se a gente tivesse feito isso antes, na etapa correta, chegou lá na frente, não ia ter dado problema. Então, não atropelem as fases da obra.